Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa aulinha. Nosso último capítulo do livro de vocês, ele divide esse último capítulo em métodos contraceptivos e ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós vamos começar com os métodos contraceptivos, tá? Não tem muita coisa, super rapidinho, separei as coisas mais importantes para a gente entender como é que funciona cada coisa e se prevenir. Lá em cima, na página 42, vem escrito: na espécie humana, as relações sexuais não visam exclusivamente a reprodução. É direito das pessoas optar por ter filhos ou não, e se desejarem tê-los, decidir a melhor época. Afinal, a concepção do bebê traz inúmeras mudanças, principalmente para a vida da mulher. Sublinha agora. Por conta disso, podemos afirmar que evitar uma gravidez indesejada é obrigação de ambos os parceiros e envolve, antes de tudo, conhecimentos básicos sobre a reprodução humana. Próximo slide. Pronto. Além disso, o sexo praticado de maneira desprotegida favorece a transmissão de uma diversidade de micro-organismos causadores de doenças. Primeiro quadradinho agora dos pontos e 10. Por meio de quais maneiras é possível evitar a fecundação? Como que se impede a fecundação? Essa fecundação ela é impedida por meio dos métodos contraceptivos. Tá? Embaixo. É possível evitar gravidez indesejada e prevenir ao mesmo tempo a exposição a IST, infecções sexualmente transmissíveis, e HIV? Em caso positivo, justifique. Sim, é possível, porém só é possível com o uso de um método contraceptivo, que é o preservativo, popularmente conhecido como camisinha. Tá? Somente o preservativo masculino e o preservativo feminino é capaz de prevenir tanto a IST quanto uma gravidez indesejada, tá? Aí vem sexo protegido e sexo seguro. Mecanismos de contracepção. Muitos adolescentes resolvem iniciar sua vida sexual mesmo sem estarem preparados e conscientes das consequências que podem advir dessa decisão. Em qualquer situação, o sexo precisa ser, acima de tudo, protegido e seguro. Agora, sexo protegido, sublinha. Inclui as práticas sexuais com preservativo que atuam como barreira ao contato com sangue, líquido vaginal ou sêmen. Já o sexo seguro inclui práticas como beijos, abraços, carícias, masturbação, sem envolver penetração ou exposição ao sangue, ao líquido vaginal ou ao sêmen do parceiro. Há, portanto, menor risco no sexo seguro do que no protegido. Porém, há controvérsias, tá? Sublinho agora. Quando uma pessoa resolve iniciar sua vida sexual, deve estar ciente dos riscos que podem ocorrer, seja uma gravidez desejada, seja uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, essa é o risco de se começar a vida sexual, a IST e uma gravidez. 43 agora, lá em cima. Evitar a gravidez e a IST é responsabilidade do casal, não é responsabilidade só de um nem só de outro, tá? Não é responsabilidade só do menino ou só da menina, ou só do menino e só do menino, ou só da menina ou só da menina. É a responsabilidade dos dois, das duas pessoas envolvidas. Claro, né? Pode ser que tenha mais outras pessoas envolvidas, mas não vou entrar nesse assunto porque senão deveria sacanagem. É importante ter o maior número possível de informações sobre os métodos contraceptivos disponíveis, como eles funcionam, bem como a maneira correta de utilização destes, antes de iniciar a vida sexual. Para decidirem o método mais indicado, as pessoas precisam de orientação adequada, que é dada, por exemplo, por médicos ginecologistas, no caso da menina, e médicos urologistas, no caso do menino. Em muitas cidades brasileiras, há entidades e associações que também prestam esse aconselhamento. Porém, deve ser credenciado, tá? Se você for procurar ajuda em algum lugar, no postinho, em algum, não sei bem como dizer, mas em algum lugar, alguma instituição que preste serviços com orientação sexual, você deve ver se aquilo é credenciado, você tem que ver se aquelas informações que estão te passando são realmente verdades, tem que ver se as pessoas estão querendo te enganar ou não, por aí vai, tem toda uma série de questões. Por isso que é sempre bom se procurar mesmo um médico, porque o médico tem aquela veracidade na hora de te informar e não vai te enganar.
Por meio de quais maneiras é possível evitar a concepção de um bebê? Várias maneiras. Só aqui tem várias que nós vamos listar. Preservativos, diafragma, pílula do dia seguinte, que é o contraceptivo de emergência. Tem a pílula anticoncepcional, tem a vasectomia, tem a laqueadura, tem o DIU. Pode escolher qualquer um e botar. 2. Será que existe um método que seja melhor para todas as pessoas? Não tem um método que seja melhor para todas as pessoas. Tem um método mais adequado para cada pessoa. Por isso que existem vários métodos. Aí as pessoas escolhem o mais adequado para a situação delas. Tá? Apresentaremos a seguir uma noção geral sobre alguns métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, separando-os de acordo com os mecanismos de atuação. Então, o primeiro deles, nós chegamos aos preservativos, tá? Primeiro pontinho do livro de vocês. Prevenindo a penetração dos espermatozoides no útero, preservativo masculino e feminino, diafragma ou métodos espermicidas. Métodos espermicidas quer dizer matar os espermatozoides, tá? Os preservativos, ou popularmente conhecidos como camisinhas, tá? Eles podem ser tanto masculinos quanto femininos. E eles funcionam como uma barreira de proteção em relação a doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Não há contraindicação ao uso destes e nem necessitam de uma receita médica, pode parar de sublinhar. A maior desvantagem é causada pelas falhas de colocação ou vazamento durante o ato sexual. É por isso que o preservativo sempre fala, as pessoas sempre falam, usei preservativo, mas gravidei do mesmo jeito, rasgou e por aí vai. Todas essas desculpas, assim, entre aspas, né, são causadas porque as pessoas elas não usam direito, não sabem colocar direito, tanto feminino quanto masculino. E acontece muitas vezes muitos vazamentos, que não deveria acontecer, né? O envelope do preservativo deve ser aberto na hora do uso. Não deve ser aberto com um objeto cortante para não haver risco de perfuração. No homem, a camisinha deve ser colocada no pênis assim que ocorrer a ereção, antes de qualquer contato com os órgãos genitais ou penetração, e deve ser retirada antes de o pênis perder a ereção, para não haver vazamento. E também, eu não sei se o livro colocou ali mais à frente, tem que se ver a validade do preservativo, tá? Todo preservativo tem uma validade, inclusive as camisinhas. Então tem que se entender a validade para poder saber se você está usando uma coisa boa ou uma coisa absurda da validade. Primeiro livro de vocês bota aí a camisinha feminina, preservativo feminino. Aí eu não consigo ler direito aqui, mas eu vou tentar. O material é mais resistente que o do preservativo masculino, tem de 17 cm de comprimento e 8 de diâmetro, possui 2 anéis, em cima um anel flexível e embaixo um anel fixo. O anel interno deve ser posicionado no fundo vaginal e funciona como uma âncora, tá? A extremidade aberta oferece proteção ao recobrir parte da vulva e da base do pênis durante a penetração. Para retirar deve-se torcer a abertura para evitar que o esperma vaze e deve ser usado apenas uma vez depois de descartar. O preservativo feminino ele é extremamente diferente do masculino, tá? Ele tem uma parte flexível e uma parte fixa. A parte flexível tem que ser introduzida dentro do canal vaginal e a parte fixa do lado de fora. Essa parte fixa vai ser uma base para o ato sexual e não deixar com que o pênis entre na vagina sem a proteção, sem essa barreira. Após se utilizar, quando terminar o ato sexual, né, tem que torcer e tirar o preservativo feminino de dentro da moça e jogar fora, tá? Depois, o preservativo masculino, que está embaixo. Mais uma vez, vamos fazer um esforço para ler. Confira a data de validade, o que ele falou, confira a data de validade. Abra com a mão a embalagem sem usar os dentes, tesoura ou objetos pontiagudos para não furar o preservativo. Coloque somente com o pênis ereto. Se você abrir com alguma coisa que possa perfurar ou qualquer mísero furo que tiver no preservativo, o espermatozoide vai passar, tá? Coloque a camisinha sobre o pênis, aperte a ponta para tirar o ar e desenrole até a base.
o espaço da ponta armazena o esperma. Se não ficar bem encaixado ou tiver ar dentro, pode rasgar. Após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis ereto, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze. Dê um nó no meio da camisinha e jogue no lixo. Nunca use o mesmo preservativo mais de uma vez. Então, a situação com o preservativo masculino é retirar da embalagem, colocar no pênis ereto, pressionando a pontinha de cima para poder tirar o ar, porque senão pode rasgar, tá? Depois do ato sexual, você tira, dá um nózinho, joga no lixo. Continuando, página 44 agora. Diafragma rapidinho, diafragma só tem uma setinha, pode copiar rapidinho, tá? Sublinha, o diafragma é um método usado para impedir a entrada dos espermatozoides no útero, pode parar aí. Trata-se de um anel flexível composto de uma película fina de borracha, semelhante a uma camisinha. Para seu funcionamento ocorrer de maneira correta, a mulher deve inseri-lo dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes do ato sexual e retirá-lo após 12 horas. Passando, nós chegamos na pílula anticoncepcional e contraceptivo de emergência. Sublinho. Impedindo a ovulação aos métodos hormonais, como a pílula anticoncepcional e algumas versões mais recentes como injeções ou implantes e a pílula do dia seguinte, ou contracepção de emergência. Sublinha de novo. A pílula anticoncepcional só deve ser usada sob orientação médica. Ela é um método eficaz, bastante eficaz para evitar a gravidez. Porém, às vezes podem causar efeitos colaterais, como náuseas, dor de barriga, tontura, irritabilidade ou perda e aumento de peso. Pode parar de sublinhar. Muitos desses efeitos são passageiros, mas devem ser informados ao médico. Então, aqui a gente já entra no consenso de qual método é mais adequado. Será mesmo que uma menina gostaria de sentir tantos efeitos colaterais assim para usar o método anticoncepcional, o método contraceptivo, sendo que tem outros mais fáceis de usar, sabe? Daí a gente começa a pensar. Embaixo, sublinha. O contraceptivo de emergência, popularmente conhecido como pílula do dia seguinte, é um método composto por hormônios presentes nas pílulas convencionais, porém apresenta uma dose alta de hormônio. Por isso é destinado apenas às situações de emergência. Mais uma vez, o contraceptivo de emergência é uma bomba hormonal, com o objetivo de fazer a mulher menstruar. Será mesmo que o mais adequado é realizar sexo desprotegido e não seguro para depois tomar um contraceptivo de emergência, sendo que é uma bomba hormonal e também vai te causar diversas alterações no seu corpo? Será mesmo que esse é o método mais adequado? Por que não se usa um preservativo que é, entre aspas, o mais eficaz, que provém também a IST, que tem uma série de benefícios e é o mais fácil de ser conseguido, não precisa de receita médica, sabe? Aí a gente começa a pensar no pensamento mais crítico, né, da coisa. Continuando lendo. Para os casos que a mulher já ovulou durante a relação sexual desprotegida, seu mecanismo de atuação é fazer com que aconteça a demarcação do endométrio e a mulher menstrua. Do endométrio e a mulher menstrua. Desse modo, se a fertilização ocorrer, o embrião não conseguirá ser implantado. Ele vai sair junto com a menstruação. 3. As pílulas e injeções anticoncepcionais, de modo geral, agem evitando que o óvulo seja liberado, retardando a infecção. Mas no caso da ovulação já ter ocorrido, qual o melhor método a ser utilizado? Quando a ovulação já ocorreu, o melhor método é o contraceptivo de emergência, tá? Porque você vai obrigar o seu corpo, no caso da mulher, a menstruar. Então, quando a ovulação vai ocorrer, vai para o útero e depois do útero vai ser na menstruação. Número 4 não precisa fazer não, tá valendo aqui para ver o que é. Para baixo. Impedindo a fertilização. Esse aqui eu não botei nem no slide porque ele vai falar da tabelinha. E essa tabelinha eu me recuso a ensinar a vocês como é que funciona. Eu só vou dar uma lida e passar por cima, tá? Impedindo a fertilização do óvulo pelos espermatozoides. Há os métodos comportamentais, como a tabelinha,
pela qual se calcula a data provável da ovulação, que ocorre, em geral, no 14º dia após a menstruação, em um ciclo de 28 dias. As relações sexuais devem ser evitadas 4 dias antes e 4 dias depois desse 14º dia. Porém, esse método oferece uma grande possibilidade de falha, pois não se pode ter certeza de que a ovulação ocorre exatamente no tempo previsto. Esse método não é recomendado para adolescentes. Então, essa tabelinha ela é extremamente falha e ela prevê que você não faça o ato sexual 4 dias antes e 4 dias depois. Então, você fica 8 dias sem realizar o ato sexual, o que as pessoas não gostam. E também, por não se ter uma precisão de quando vai ovular, esse período pode variar. Então, os 4 dias antes, às vezes, podem ser só 3 dias, e você ter aí um período de 1 dia na ovulação e você já tem um risco de gravidez, né? Passando agora, nós chegamos nos métodos cirúrgicos ou esterilização, que impede 100% a gravidez, que são dois. São a vasectomia e a laqueadura, tá? Lendo no livro sublinha. Métodos cirúrgicos ou esterilização interrompem a ligação existente entre o ovário e o útero, impedindo a chegada do espermatozoide até o óvulo, laqueadura das tubas uterinas ou a chegada do espermatozoide no esperma, que é a vasectomia. A esterilização impede propositalmente o homem ou a mulher de gerar filhos. Separadamente, o que é a vasectomia que eu botei aqui no slide? Ela vai impedir a chegada dos espermatozoides ao sêmen, tá? Separadamente, o que é a laqueadura? Ela vai impedir a chegada do óvulo ao útero, também vai impedir a chegada dos espermatozoides ao ovário. Por quê? Porque ela vai interromper a ligação nas tubas uterinas. Olha aí embaixo na foto. A vasectomia ela vai cortar um ducto que faz a ligação dos espermatozoides para chegar no sêmen. A laqueadura ela vai cortar a tuba uterina, olha aí na foto. Cortando essa tuba uterina não vai ocorrer a passagem de nenhum dos dois lados, tá? Embaixo. Uma dúvida muito comum que surge nos homens ao pensar nesse procedimento cirúrgico é: para onde vão os espermatozoides após a vasectomia? Como a passagem dos espermatozoides é interrompida, eles ficam retidos no epidídimo, estrutura tubular longa e enrolada, localizada na parte superior do testículo. Olha aí, ó. O epidídimo é esse, dá para ver direitinho na imagem de cima, onde está aumentado. É essa estrutura que parece um vermezinho, por assim dizer, meio cheio de dobrinhas, por assim dizer. Essa estrutura que está em cima do testículo, que se distende da linha dos espermatozoides, amadurece e vão eliminados. Então, quando você corta esse tubozinho, os espermatozoides eles ficam ali. O espermatozoide tem vida. Então, se ele ficar ali por muito tempo, ele vai simplesmente morrer e seu corpo vai reabsorver de novo. E não vai causar problema nenhum. 5. Homens que realizam procedimento cirúrgico de vasectomia param de ejacular? Não, porque o líquido ejaculatório, conhecido como sêmen no final, ele tem uma série de outros líquidos produzidos por várias outras glândulas do corpo do homem, tá? Não só a vesícula seminal, que é onde produzem os espermatozoides, tá? Não só o epidídimo, que é onde os espermatozoides se amadurecem. Então você pode botar a resposta que não. O homem ele continua a ejacular outros líquidos produzidos por outras glândulas do corpo do homem, como, por exemplo, a glândula bulbo-uretral. Mesmo após o procedimento cirúrgico, o homem continua produzindo líquido espermatozoide e ejaculando normalmente, porém sem espermatozoide. Ele deu a resposta embaixo. Aqui a resposta em cima. Se quiser copiar a resposta, isso que eu acabei de ler, que é o parágrafo de baixo também, para formar a resposta, tudo bem. A esterilização é difícil de ser desfeita, portanto, não é recomendado que as pessoas jovens que possam ter filhos no futuro, que queiram ter filhos no futuro. Recomenda-se refletir bastante a respeito antes de tomar essa decisão. Então, se você corta essas duas estruturas, tanto o ducto quanto a tuba uterina, muitas das vezes não tem volta, tá? Então, essas coisas só devem ser feitas a pessoas mais velhas com que já tenha filho, já tem planejamento familiar e tudo mais. E página 46, para a gente terminar, nós chegamos no DIU,
que é o dispositivo intrauterino. É um dispositivo pequeno em formato de T, que pode ser feito de cobre ou plástico e possui duas hastes. Ao ser introduzido no útero da mulher, atua impedindo a concepção. O DIU é categorizado de maneira separada dos outros métodos, pois não é um procedimento irreversível, mas só pode ser utilizado com o auxílio de um médico. Após ser inserido, pode permanecer no útero por meses ou anos, mas requer cuidados médicos frequentes para que não saia do lugar ou desencadeie muitas reações adversas. Agora, qual é a função do DIU? Sublinho. Existem vários tipos de DIU. Alguns agem diretamente no endométrio, impedindo o crescimento da camada do útero e evitando a implantação do embrião. Já outros atuam liberando hormônios ou cobre, matando espermatozoides e reduzindo sua mobilidade, de modo a evitar a gravidez. Essa é a parte importante, tá? Para que serve o DIU? Ele impede a implantação do embrião no útero, ou outros tipos também matam espermatozoides, tipos espermicidas. Eu termino a nossa aulinha por aqui, tá? Falando sobre todos os métodos contraceptivos que tem no livro de vocês. Depois ele vem com infecções sexualmente transmissíveis, mas isso é lá para a semana que vem. Deu 20 minutinhos, certinho, 21 minutinhos. Eu fico por aqui e tchau, tchau.